Olá pessoal, maravilha, tudo bem com vocês? Vamos para mais uma videoaula. Deixa eu arrumar o foco aqui da câmera, né? Vamos para mais uma videoaula, pessoal. Nessa videoaula nós vamos discutir sobre renascimento cultural, tá? Então vamos ver o que foi, né, o renascimento cultural, quais os ideais, né, desse respectivo movimento renascentista, né, onde ele surgiu, de que forma que ele propagou, né, quais os valores, as visões de mundo, né, que esse movimento defendia, né, e de que modo que ele utilizou, que ele contribuiu, né, para a formação, seja no campo cultural, no campo das ideias, né, de um parâmetro de um mundo moderno. Vou utilizar, pessoal, uma apresentação aqui em slide aqui com vocês, né? Então por isso que eu estou utilizando um mecanismo aqui para filmar a tela do computador. Aí vocês vão acompanhando passo a passo aqui essa apresentação que eu fiz. Depois eu vou estar trabalhando, né, eu vou estar abrindo algumas imagens de obras de arte, né, pinturas, esculturas, né, de autores, né, escultores, artistas renascentistas, né, e observar, né, nessas imagens, né, os valores renascentistas, né, que eles propagavam através desse mecanismo da arte. Pode ser que eu tenha que fechar aqui a webcam. Vamos ver aqui. Fechando aqui a webcam, vocês vão ficar somente com a imagem do slide que produzi para vocês. Então, pessoal, renascimento cultural. O título da nossa aula, coloquei como um subtítulo aqui a arte, cultura, ideias e valores de um mundo moderno. Tá? Origem e gênese do Renascimento. Então vamos pensar essa origem e gênese do Renascimento. A origem, né, o desenvolvimento, né, a gênese geral do movimento renascentista. Então o renascimento cultural, pessoal, é um movimento, né, que teve origem na Itália, a partir do século XIV. Então o movimento surge na Itália a partir do século XIV. O movimento também ele conta com o apoio da burguesia, né? Contou com o financiamento da burguesia, né? Então muitos autores, escritores, artistas, pintores, escultores renascentistas, né, receberam um certo financiamento econômico, né, da classe burguesa, e isso ajudou, né, o movimento a propagar as suas ideias, tá? Então conta com o apoio da burguesia, né, e esse apoio ajuda o movimento a ir se expandindo, né, em toda a Europa, e o movimento se expandiu em todo o continente europeu até por volta do século XVII. Então o Renascimento, pessoal, é um movimento que ele tem na arte e nas manifestações culturais como principais mecanismos para demonstrar, para expressar os seus ideais, as suas visões de mundo. Então o movimento aqui da arte, seja da literatura, da pintura, da escultura, né, do teatro, então todo o movimento da arte para o movimento renascentista, o principal mecanismo que o movimento teve, né, para expressar a sua visão de mundo. Então não tem como, né, pessoal, a gente tratar do renascimento cultural sem levar em consideração esse universo artístico, tá? E o renascimento cultural, falando em arte, né, em obra de arte, né, o renascimento cultural também, ele estabeleceu uma espécie de mudança no campo das artes. Por exemplo, uma coisa é você pensar as obras de arte
Antes do Renascimento cultural, antes da Idade Moderna, no período medieval, geralmente as obras de arte que tinham na Idade Média eram pinturas, esculturas, né, de obras sacras, né, imagens religiosas, né, imagens de templos religiosos, igrejas, santos, né. Então as obras de arte que tinha na Idade Média, né, expressava mais esses valores religiosos como predominante. E as obras de arte do movimento renascentista, né, vai romper nesse sentido com esse padrão, né, rígido de obra de arte. Então vai expressar nessas obras de arte valores humanos, a valorização, né, do lado humano. Coisa que antes, na Idade Média, as obras de arte valorizavam o elemento religioso, né? Então eram obras de cunho sacro, né? E também, pessoal, nas obras de arte na Idade Média, não existia, por exemplo, uma autoria por trás de uma obra de arte. Então, se você for procurar uma obra de arte do período medieval, né, por exemplo, uma tela pintada, geralmente vai ser o quê? Vai ser uma imagem, eram imagens de igrejas, de santo, e não tinha ali a autoria. O autor ali não punha ali na obra a autoria da obra, né? Já a partir do Renascimento cultural, surge esse aspecto da criatividade, do artista, né? Como uma pessoa criativa, o indivíduo, né? A pessoa criativa, né? E tal. E a partir de então se cria, né? A questão, né, se cria a questão da autoria, né, de uma determinada obra de arte. Então, outra influência do movimento renascentista. E precisamos entender, então, pessoal, a origem do nome, né, a gênese do nome Renascimento. Por que que recebeu esse nome Renascimento, né? Renascimento vem de renascer. Ou seja, então é algo que já existiu, né, durante um período, né, durante um tempo, algo que deixou, né, de prevalecer e que agora está sendo resgatado, ele está renascendo. Então, por isso, o nome Renascimento. E nós temos que entender, temos que ter claro o que está sendo resgatado aqui, o que está renascendo aqui, a partir desse movimento artístico-cultural classificado como renascimento cultural. Tá? Então, pessoal, os renascentistas, né, o movimento de modo geral, ele procurou resgatar o legado racional dos pensadores gregos. Né? Então, em função dessa busca de resgatar todo o legado da razão, da racionalidade dos gregos, por isso que o movimento, né, foi chamado de renascimento, renascimento cultural. Vamos pensar então o que foi o renascimento cultural. Tá? Então, pessoal, o renascimento cultural foi um movimento artístico, falei anteriormente para vocês, né? O movimento ele tem no campo das artes como principal elemento, né, para difundir, para fazer uma difusão das suas ideias, dos seus ideais de mundo. Então ele é um movimento artístico, teve origem na Itália, né, a partir do século XIV, que procurou combater os valores religiosos, né, os valores rígidos religiosos e os valores ideais da Idade Média, em prol de novos valores voltados para a valorização das obras humanas. Então, pessoal, para o movimento renascentista, né, os rígidos valores da Idade Média atrapalham o desenvolvimento moderno da sociedade humana. Né? É algo que é um empecilho em nossas vidas, né? Então, por isso, né, é preciso combatê-los em prol de uma nova visão de mundo, né? E, para tanto, né, o movimento procurou combater a visão de mundo teocêntrica, né, que é a visão de mundo predominante na Idade Média, essa visão de mundo teocêntrica que coloca Deus como centro do mundo, né?
Deus como centro de tudo, né? Deus como elemento que explica tudo. Então essa era a visão de mundo que predominava na Idade Média, né? E então o Renascimento procurou combater essa visão de mundo, né? E construir uma nova visão de mundo. Essa nova visão de mundo que o movimento renascentista procurou construir foi uma visão de mundo chamada de antropocentrismo. Se o teocentrismo, a sua visão teocêntrica, né? Opa, eu fiz um negócio errado aqui, só um momento. Fiz um negócio sem querer aqui. Então, voltando, pessoal, se o teocentrismo é uma visão de mundo que coloca Deus como centro de tudo, como centro do universo, como centro do mundo, essa nova visão de mundo construída pelo Renascimento, o antropocentrismo, diz que não é propriamente Deus como centro do mundo, embora, né, ele possa até ser importante em nossas vidas, né? Mas o centro do mundo é o homem. Então, o Renascimento constrói a ideia como centro, como o homem como centro do mundo, como uma nova visão de mundo, né, que vai inspirar a modernidade, todo o aspecto, né, da consolidação, da construção da modernidade, essa ideia de um mundo moderno, tá? Então, pessoal, essa é a linha de combate do movimento renascentista. Então ele procurou combater a visão de mundo predominante na Idade Média, que era o teocentrismo, que coloca Deus como centro do mundo, e passou a defender, a lutar em prol de uma nova visão de mundo, né, que é o antropocentrismo, que o homem, no caso, passa a ser o centro do mundo. E toda essa linha, pessoal, de combate, todo esse movimento, né, do renascentismo, né, do movimento do renascimento cultural, né, ele demonstrou essa necessidade de mudança para uma nova visão de mundo a partir, né, usando assim o mecanismo das obras de arte. Então, o teocentrismo, pessoal, que vocês sabem, é a visão de mundo predominante na Idade Média, né? E é uma visão de mundo que todas as religiões até hoje, né, defende, inspira, né? Vamos observar aqui alguns elementos, valores predominantes, né, expressos pelo teocentrismo. Então, o teocentrismo, né, como falei anteriormente, visão de mundo predominante na Idade Média, tá? É uma visão de mundo que coloca Deus como centro, né, em medida para tudo, tá? O teocentrismo, ele não reconhece qualquer forma de conhecimento ou visão, né, e tal, que não esteja atrelada, né, alicerçada na Bíblia ou na palavra divina, tá? Então há aqui uma forte valorização de um aspecto relacionado a um misticismo, um determinado misticismo religioso, tá? Existe também no teocentrismo, né, uma perspectiva assim pessimista de sociedade, né? Então, assim, se você for pegar desde a Bíblia, a palavra religiosa como um todo, né, a gente observa a presença de um certo pessimismo, que considera, como se diz, a nossa vida como um sofrimento natural, né? Que nós fomos condenados, né? Que a sociedade foi condenada em função do pecado original, né? Para pagar o pecado original, né? Ao qual nós fomos condenados. Ali com a época ali, né? No relato bíblico, né? De Adão e Eva, né? E também a visão de sociedade predomina uma certa visão coletiva, o coletivismo. Pensa a sociedade de forma coletiva dentro, né, dos princípios de valores religiosos cristãos. Já
O antropocentrismo, pessoal, né, é a visão de mundo defendida pelo renascimento cultural, que coloca o homem como centro do mundo e não Deus, né? Não quer dizer que todos os renascentistas, né, o movimento de modo geral, né, não quer dizer que, como se diz, que ele esteja, né, expressando, dizendo para as pessoas deixarem de acreditar em Deus. Não, não é isso, né, pessoal? Né? Muitos, né, eram inclusive religiosos, mas eles estão tentando afirmar o quê? A necessidade, né, a necessidade de se valorizar o protagonismo humano nas nossas vidas, as nossas obras, as nossas ações, né? O homem, né, as pessoas como protagonista, né, do seu próprio destino, de sua própria vida. Então eles estão tentando reafirmar uma nova visão de mundo. E nesse sentido, né, o Renascimento ele resgata, e por isso do nome, né, Renascimento, ele está resgatando, ele está fazendo renascer o fundamento racional, a razão, né, dos pensadores gregos. Prega os valores humanistas, prega os valores humanistas, né? Daí surge o humanismo, que consiste o quê, pessoal? Na valorização do protagonismo humano, na valorização das ações e obras humanas. Defende a necessidade da ciência e da busca do conhecimento racional, antes, né, como nós vimos, né, pelo teocentrismo, né, na visão de mundo na Idade Média, pessoal, a moral religiosa, os valores, né, medievais, condenava qualquer tipo de conhecimento, qualquer tipo de visão que não tivesse amparo no conhecimento bíblico. Tá? Então a Bíblia, né, era o elemento que se tinha para explicar tudo. Tá? Já o movimento do Renascimento cultural defende o quê? O avanço, o desenvolvimento da ciência, em busca de novos conhecimentos racionais. Nesse sentido, né, o movimento combate os rígidos valores religiosos da Idade Média. Ele constrói uma visão negativa do período medieval, né, classifica a Idade Média como Idade das Trevas, a Era da Escuridão, como um período marcado por uma noite de 1000 anos. Tá? Então, essa visão negativa que a gente tem de trevas, escuridão, né, é a forma que o movimento utilizou para classificar negativamente o período medieval. Aquela velha ideia, né? O homem dormiu, adormeceu na Idade Média, no período medieval, aí de repente veio a Idade Moderna, com o Renascimento, com toda a lógica racional. A partir de então, o homem acordou, ressurgiu, refloresceu na Idade Moderna. Né? Então, o Renascimento constrói todo esse conjunto, né, de visão, de imagens negativas da Idade Média, ao mesmo tempo ele constrói uma imagem positiva do mundo moderno. E falei anteriormente, né, que o teocentrismo tinha uma visão pessimista, né, sobre nossas vidas, sobre a sociedade, de que essa vida que nós estamos vivendo, né, é uma vida marcada por sofrimento. Daí está o pessimismo, né? Nós estamos nessa vida para sofrer, para pagar o que? O pecado original que a humanidade cometeu. Já o movimento renascentista, o renascimento cultural, ele já tem uma visão positiva, otimista de sociedade, né? Então ele defende que nós temos que sermos otimistas, né? Nós temos que ser otimistas, acreditar no nosso potencial individual, né? Para assim conseguir o que? Um engrandecimento humano. Então o Renascimento tem uma visão mais otimista, né? De sociedade, né? E de indivíduo, e pensa a sociedade pela lógica individual, não coletiva como pensava o teocentrismo. Segundo esse princípio renascentista, né, como eu falei anteriormente, o homem dormiu na Idade Média e renasceu com espírito racional
da Idade Moderna, inspirada, né, como falei anteriormente, no legado grego. Então, pessoal, como eu disse para vocês, não tem como, né, a gente estudar o renascimento cultural, compreender o renascimento cultural, sem levar em consideração o aspecto artístico, as obras de arte, né, dos artistas renascentistas. Então, assim, as obras de arte é um elemento central aqui, porque foi por meio do universo das artes, foi por meio dos mecanismos das obras de arte, né, que os renascentistas, os autores, os escritores, pintores, escultores renascentistas procuraram que afirmar o seu projeto, a sua visão de mundo. E toda essa linha de combate que o movimento exerceu contra os rígidos valores medievais, né, esse combate eles fizeram, né, também utilizando da contribuição das obras de arte, né, que eles promoveram, né, que eles produziram. E nesse sentido, pessoal, então, a gente vai refletir sobre algumas obras de arte que eu selecionei aqui, dos artistas renascentistas, né? Então eu selecionei algumas imagens de pintura, escultura, né? Mas tem também na literatura, né? Na literatura vai ter o destaque de grandes escritores, né? Como William Shakespeare, né? Que era um literário, né? Renascentista, né? Que escreveu, né? Produziu uma célebre obra, né? Ficou conhecida no mundo todo, né? Da história de Romeu e Julieta. Então tem também, né, no campo da literatura, mas eu selecionei aqui pinturas e esculturas, né, para a gente estar refletindo sobre esses novos valores defendidos, né, pelo renascimento cultural. Vamos abrir aqui essas imagens, vou fechar aqui o slide e abrir essas imagens aqui para vocês. Então, pessoal, vocês já devem, né, ter assistido algum filme ou algum desenho animado dos Tartarugas Ninjas. Não sei se vocês já tiveram a curiosidade, né, para procurar entender de onde vem o nome que cada um dos principais personagens dos Tartarugas Ninjas carregam, né? Mas eu tenho certeza que vocês conhecem ali os principais personagens, né? Rafael, Donatello, Michelangelo, né? Que é nome, né? São nomes de principais artistas do Renascimento cultural. Essa obra de arte aqui, pessoal, essa escultura do Michelangelo. Então, pessoal, se vocês procurar para pesquisar no Google mesmo, né, sobre renascimento cultural e pôr para pesquisar em imagens, boa parte das imagens, das obras de arte que vão aparecer relacionado ao renascimento cultural, vai estar presente a questão da nudez humana, né? Isso é por quê, pessoal? Isso devido ao que, pessoal? O grande foco, né, do movimento artístico em querer valorizar as belezas humanas, né, uma forma de culto ao corpo humano. Então, nesse sentido, por isso que, nesse aspecto, né, a maior parte das obras de arte renascentista vai estar presente algum aspecto relacionado à nudez, a exemplo dessa escultura aqui de Michelangelo, né? Uma outra escultura de Michelangelo, do escultor Michelangelo.
Então, nós podemos observar aqui também, novamente, né, pessoal, a presença, né, do aspecto de culto e valorização, né, do corpo humano, né, a valorização do lado humano, né. Então, vê aqui um corpo todo perfeito, né, todo bem trabalhado, né, barriguinha retinha, né, barriguinha de tanquinho, né, um corpo escultural mesmo, né, um corpo humano escultural mesmo, né, e um deus grego, né, o busto aqui é de um deus grego, né, num corpo humano perfeito, escultural, bem trabalhado, né, e se vocês for observar na genitália aqui, é uma genitália de uma criança, é um corpo de um adulto, porém a genitália de uma criança. Justamente o que, pessoal? Qual que é a imagem, né, a mensagem, né, que essa imagem está querendo transmitir com isso? A ideia de pureza, né, a perfeição humana, né, e ao mesmo tempo a ideia de pureza, né, de uma criança, né, o homem, né, como elemento puro, né, como elemento belo, né, e tal. E um dos grandes, pessoal, pintores consagrados do movimento do Renascimento Cultural, temos Leonardo da Vinci, o famoso, né, pintor, né, de um quadro, né, que ficou muito conhecido, né, o da Mona Lisa, né, eu não salvei ele aqui, né, mas eu salvei essa outra obra de Da Vinci aqui, conhecido como o Homem Vitruviano. Então, o que é que vocês observam, pessoal? Tem um círculo aqui, ó, representando a Terra, ou às vezes o universo, né? Tem um ciclo. E no centro de tudo aqui, a figura humana. Então, tem vários pés, várias mãos, né? Então, assim, representando a humanidade, né? Como um todo. Então, essa imagem, né, expressa, né, de modo geral, o ideal, né? O ideal, o princípio máximo do renascentismo, do renascimento cultural, que ele defendia, né? Essa ideia do homem, da humanidade, como centro do universo, como centro do mundo. Uma pintura de Sandro Botticelli, conhecida como o Nascimento de Vênus, né? Ou seja, teve uma concha aqui, né? E a partir daqui nasceu uma deusa, né? Uma deusa da mitologia romana, Vênus, que é a deusa do amor da mitologia romana. Então você observa-se novamente a presença de algum elemento, né, cultural da cultura grega sendo resgatado, né, sendo valorizado nessa obra de arte. Então, praticamente em todas, pessoal, as obras de arte de artistas renascentistas, né, vai estar presente algum elemento de valorização da cultura grega. Por exemplo, voltando nessa escultura do Michelangelo, né, a gente vê um busto de um deus grego, né, num corpo, né, todo perfeito, né, todo trabalhado, né, todo másculo, né, musculoso, né, e tal. Então aqui, pessoal, novamente, né, a questão da nudez sendo expressa, né, sendo colocada, né,
mostrando assim a pureza, né, a ingenuidade, a pureza, né, do homem, né, da humanidade. Pessoal, então é isso que nós temos até o momento, né, para abordar sobre o renascimento cultural, né. Qualquer dúvida, né, qualquer colocação que vocês queiram fazer, né, estou aberto aí nos comentários, né, vamos debater sobre isso e a gente vai continuar, né, aprofundando um pouco essa temática em outras videoaulas. E no mais, né, pessoal, curtam aí o vídeo, me ajuda nesse canal, se inscrevam, dá like, ativa o sininho aí. Abraço a todos e todas.